O pessoal acha que putaria é desorganizado, é um negócio extremamente organizado. O desejo nosso, ele é um mistério. O desejo, muitas vezes, sim, ele é uma porta de entrada para muitas coisas maravilhosas. Pratos foram feitos para sentar, que a gente faz no nosso momento de punheta solitariamente. Então, eu também viajo bastante, tá? Aham, eu tô adorando. Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Heavy do Papo, apresentando essa temporada sozinho. Tenho 2 recados pra dar. Olha eu aqui de novo. É para falar da iniciativa LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa a colorir a podosfera. São vários podcasts com temática LGBT ou não, que é o nosso caso, que é o Papo Incerto, né? Que eu sou um homem gay. Tem um podcast sobre música, que é a Próxima Faixa. Tem sobre vida sáfica, que é o Sapa Justa. Também tem o Banheirão Podcast, que é de comédia. E se vocês quiserem conhecer mais, tem o Instagram, que tá aqui, que é o LGBT Podcasters, @LGBT Podcasters. É isso. Conheçam lá. Pausa rapidinho para falar sobre a nossa parceria, que é a loja Shopping Info, que é uma loja onde você compra seu PC Gamer. Inclusive, meu PC é de lá. Dá pra comprar em 10 vezes sem juros em 2 cartões de crédito. Frete grátis pra todo o Brasil nas compras de PC Gamer. PC chega montado pra você jogar, trabalhar ou estudar. Tem 15% off nas compras via Pix. E nas compras a partir de R$2.000 vocês ganham R$50 de desconto com o nosso cupom Papo Incerto. Tudo minúsculo, tudo junto. O cupom tá aqui. E a última, se vocês quiserem ajudar, além de compartilhar e comentar o que vocês gostaram do episódio, convidados e entre outras coisas, avaliem a gente no Spotify. Se puderem ajudar, qualquer quantia tem o nosso Pix aqui, que é papoincerto@gmail.com. Hoje a gente vai bater um papo com o André. Tava dando uma olhada no site e tem muita coisa, mas a gente vai falar sobre o livro dele, que é Sem Fetiches. Oi, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim, eu acho que o único motivo, talvez, de eu fazer tudo isso tem a ver com a ideia de conversar e propor diálogo e pensar sobre tudo isso. Então, todos os convites para mim são muito interessantes, que faz a função do para que existir essas obras, de para que existir esses impressos. Eu sou ator de formação, mas eu trabalho já com uma pesquisa de sexualidade e pornografia há mais de uma década, que foi flexionando em projetos diferentes. Então, desde vídeos pornográficos nos meus canais, até obras como livros impressos ou longas-metragens. Então, eu estou meio dentro de múltiplas linguagens, pesquisando sobre sexualidade, gênero e pornografia. Basicamente é isso. Eu também me considero um pornógrafo, que tem essa alcunha da ideia de pessoas que vão trabalhar em pornografia, mas também que vão pensar sobre pornografia. Basicamente é isso. Ao longo da conversa a gente vai falar sobre isso. Divulga suas redes já. Posso falar agora os meus arrobas, mas pode ser que daqui a algum mês algum caia, porque eu já tive milhões de perfis e todos os anos eu mudo de perfil e recomeço tudo de novo. Mas agora, quando estamos gravando, é @andré.medeirosmartins e @projeto.vulgar no Instagram. No Twitter é andré.martins e tem o meu site, que é andremedeirosmartins.com. A gente vai estar tudo na descrição aqui. Se um dos perfis cair, que a gente sabe que tem uma hipocrisia muito grande com o Instagram e as outras redes, como é que eu conheci o trabalho? Eu até falei com o Instagram, no Instagram com você, mas o pessoal não sabe. Eu tenho um amigo, de certa forma, ele faz algumas artes, inclusive algumas delas vão estar em algumas thubs da temporada. Como eu sigo ele também, além do perfil das artes dele, eu vi você lá, aí eu fui atrás de ver e eu já tô nessa pegada de fazer um negócio. Eu vou falar da putaria sim, mas o pessoal acha que putaria é desorganizado, é um negócio extremamente organizado. E eu acho que o seu site é mais um argumento que eu vou ter. As pessoas perguntam muito, né? Se é bagunçado, não sei o que, e é mais um argumento pra dizer, não, é bagunçado. As pessoas têm uma noção muito deturpada de... Vou falar de um dos feitiços que tem no livro, que é a suruba. Acha que se chegar no lugar, você é obrigado a fazer as coisas, não é bem assim que funciona. Por que eu falei isso? Eu achei bem legal que é bem organizado e eu sou muito metódico nas coisinhas que eu faço. Chamei por isso também, é legal que tem vários corpos diversos, igual o Projeto Corpos. Por que eu tô falando, rodando pra falar tudo isso? A gente vive uma hipocrisia muito grande, você tá falando dos perfis cair sobre sexo. E como é doido, a gente ter esse tabu pra falar sobre sexo, porque a gente só tá aqui por causa do sexo, né? Se não fosse o sexo, a gente não estaria aqui. Tocado em cada uma dessas frases, dessa sequência que você falou, porque eu acho que tem sim essa ideia, estamos aqui pelo sexo, mas pensar muito pelo sexo reprodutivo.
objetivo, né? Eu acho que a nossa grande questão não é a prática do sexo em si, mas é o prazer. O prazer, ele entra num âmbito, num lugar que ele é perigoso. Ele tem um perigo para o sistema que vivemos, o sistema capitalista, enfim, todas as suas variações e todas as coisas que corta ele, porque ele é um mistério. O desejo nosso, ele é um mistério. A gente sempre acha, eu sei o que eu gosto, mas não é bem assim. A gente sempre está num estado de observar o mundo e conforme o mundo vai caminhando, outras coisas vão interferindo no nosso corpo e o nosso desejo também vai se adaptando e o nosso desejo às vezes vem contrário um determinado tipo de vida que a gente quer levar. O desejo, muitas vezes, sim, ele é uma porta de entrada para muitas coisas maravilhosas, mas o desejo em si, ele é essa pulga atrás da orelha que a gente fica. E por isso que existe hipocrisia, por isso que existe tanta coisa misturada, porque está separado, né, do que a gente pode falar publicamente, do que a gente faz no nosso momento de punheta solitariamente. É diferente o que a gente fala no discurso e o que a gente pratica nas nossas fantasias. É tanta coisa. Então, a hipocrisia também consta dentro do desejo, assim, porque quase que não é possível viver na nossa fala e viver na nossa prática uma coerência disso tudo, né? Então, eu também viajo bastante, tá? Eu tô adorando. A gente vai entrando nas viagens um do outro. Mas eu acho que só pra começar, eu penso nisso, nesse desejo incógnita, nesse desejo. Não sei se sabemos direito do que a gente gosta, sabe? Sobre o livro em si, eu vi que você tem pouco tempo, né? Foi impresso? Super recente. Foi lançado no Festival Mix Brasil, que aconteceu agora em novembro. Então tem um mês e pouquinho que ele foi lançado. Tá. Não é seu primeiro projeto, que eu vi pelo site que tem umas outras coisas já. Na verdade tem bastante coisa. E, inclusive, eu conheço um cara ou outro aqui do primeiro que tá aqui, eu conheço. Inclusive, eu não sei se eu posso ligar. Se ele ligar, eu vou perguntar depois. Sabe do Tomboy? Sim, claro. Então, no site que, gente, quem tá assistindo vai procurar depois, ele é o primeiro do livro aqui no site em si. Não sei se na publicação é igual, mas ele é a primeira pessoa que tá aqui na porta que eu tô olhando agora. Só pra exemplificar. Eu basicamente conheci Suruba por causa dele. Como é que você... Eu acho que existem mais de 100 fetichistas, né? 8 bilhões de pessoas, eu duvido que tenha só 100. Como é que você escolheu o 100 ou a sua pegada? Vai ser mais de uma pergunta, porque aí já dá pra viajar bastante. Você pretende lançar um outro com outros 100 fetiches? Eu vou por ordem, tá? Eu vou falar a sequência, talvez dá pra organizar melhor o pensamento. Eu trabalho já com pornografia já faz alguns anos. Eu acho que eu publico, eu não sei a primeira postagem minha no Xvideo, mas deve ter, sei lá, uns 6, 7 anos, talvez até mais. E pra mim, eu não só eu produzo os filmes, dirijo, como eu também atuo nesses filmes, mas eu sempre me senti insatisfeito enquanto performer desses vídeos. Eu não achava que o sexo normativo, mesmo sendo sexo gay, enfim, entre homens e gêneros, pra mim não me contemplava naquele espaço. E daí eu entro depois, como ator, num espetáculo que chama A História do Olho, e esse espetáculo, ele é um misto de trabalhadores do sexo, de praticantes de fetiches diferentes, e no espetáculo em si, eu conheci pessoas que praticavam suspensão corporal, que é uma prática que com ganchos, eles suspendem o corpo deles. Daí, quando eu olhei para essa prática e eu vi aquelas pessoas, eu tive um lapso, assim, mas algo que me encantou e eu percebi, gente, como é difícil a pluralidade caber no nosso corpo, porque a gente fala tanto da pluralidade, mas a gente vai até um limite. Até aqui eu entendo a pluralidade. Depois de um limite, não, isso daí é doido, isso daí tem problema, isso daí tem não sei o quê. E daí, quando eu me vi diante daquela ação que eu desconhecia, eu falei, não, eu quero me aproximar, eu quero entender, eu quero estar junto mesmo que eu não queira praticar, eu quero conseguir olhar práticas diversas sem ter que me incluir o tempo inteiro. Eu gosto de, sei lá, de golden shower, que mija em mim. Daí, se o outro não gosta, ele já fica, eu não gosto, eu não quero, só tudo bem, é um outro corpo que quer fazer isso, não é o seu. A gente ter também uma calma de conseguir observar as práticas alheias sem ter que se colocar o tempo inteiro e achar que a gente
realmente é a régua do que o outro tem que fazer. Você é diferente do outro. E daí, quando eu começo a observar isso, eu começo a me colocar também nessa situação, eu falo, o fetiche talvez tenha um lugar que me interesse muito e é onde eu quero repousar o meu olhar. E daí eu sou obsessivo por listas, eu amo listas, eu crio listas pra tudo, eu tenho um prazer de ir ticando e criando elas todas. E daí eu comecei com os vídeos, eu vou começar a fazer vídeos sobre fetiches e coloquei já de cara essa estimativa de 100. Eu quero gravar 100 vídeos sobre fetiches. Até agora no canal, no Xvideo e no meu site, tem 75. Esse que você falou do Dalton Boy é o 75 ou 76, algo assim, que é o Porta Aberta. E conforme eu fui gravando, eu acho que eu criei uma rede também de pessoas, tanto profissionais do sexo, com pessoas interessadas em criar, em fazer, em falar. Aí eu comecei a ver o que chegava a mim. Então existiam vários fetiches que eu não sabia que existia e as pessoas tendendo também, se sentindo confortáveis em falar pra mim quais eram os fetiches delas. E daí, e se elas topassem gravar, a gente gravava. Então começou a existir essa procura, ter alguns fetiches que são mais claros, assim, as pessoas entendem, mais assim, num meio específico e outros que para o meu meio não era comum, mas não era comum, eles também tinham o seu grupo, a sua identidade. E daí eu comecei a fazer tudo isso até que chegou um momento que eu achei que seria muito legal ele existir no impresso também, existir num livro impresso. E aí que foi criado o livro impresso do Sem Fetiches, que ele é um pouco descolado dos vídeos, porque os vídeos ele tem um recorte, mesmo tendo pessoas de buceta, mesmo tendo pessoas não cisgêneras, ele tem um recorte mais gay cisgênero pro público que acompanhava os vídeos. Já o livro não. O livro ele parte por uma outra perspectiva, ele tem uma outra inclusão de tudo, assim, de diferentes pontos de vista. Então, eles partem mais ou menos do mesmo lugar, mas eles têm matérias diferentes por serem pessoas também de diferentes pontos de partida. Dos que você gravou até agora, assim, o que você achou mais diferente do... Eu acho que o choque, ele faz parte. Tudo que a gente não conhece nos choca, né? É só o que a gente faz com esse choque depois disso. Mas eu acho que o choque, o achar engraçado, ele faz parte do que a gente desconhece. Então, pra mim, por exemplo, quando eu falo que eu conheci a suspensão corporal, e junto com a suspensão corporal vieram muitas pessoas maravilhosas que as praticavam e que também começaram a me trazer outras coisas que eu nunca tinha visto. Um deles que é muito... Eu falo muito dele porque ele traz uma coisa muito simples, que foi gengibre. O gengibre é uma prática. Ele só chegou assim, uma pessoa chegou pra mim e falou, o fetiche é gengibre. Daí a primeira é exatamente isso. Como assim? Gengibre, como, pra quê, do que é? No site ele é o segundo vídeo de gengibre. A prática básica é, você corta filetes, você corta um tamanho específico que você queira do gengibre e você coloca nas suas mucosas, seja buceta, seja cu, seja uretra. Você penetra pedaços do gengibre nas suas mucosas. E daí você vai ter uma dor. E daí as pessoas me colocam isso, nossa, mas não há? Eu fiz algumas analogias que a ideia de pessoas que gostam de pimenta muito forte, e amam a sensação de dormência na boca, e amam a sensação de quando aquilo vai passando da garganta e vai entrando. Pra mim é uma sensação parecida, mas em outras mucosas. Então, em vez de ser a mucosa da boca, vai ser a mucosa dos genitais. E daí, quando ele me falou isso, eu gravei ele praticando isso, eu vou atrás dessa história. Então, isso é uma prática que em inglês se chama figging e que existem muitos praticantes. Eu acho que a galera do BDSM vai conhecer um pouco mais essa prática. O fetiche tem essa coisa muito bonita que eu acho que é quando a gente acha que é nossa, essa pessoa tem, nossa, ela faz isso, você acha um mundo inteiro de pessoas que gostam daquilo, que ninguém falou sobre, mas que você descobre. Você também gosta, você também gosta, você também gosta. Eu acho que vai tendo essa portinha que se abre e você faz, isso existe? Como? E daí quando você fala, sim, existe, praticam, conversam sobre e falam. Eu acho que o gengibre foi o primeiro, e eu gosto de falar dele, eu até tatuei um gengibre, eu tenho um gengibre tatuado aqui. Porque ele é muito representante, ele é essa coisa simples, até quando você falou do se existe mais de 100 fetiches, tudo que existe no mundo, tudo pode ser algo, pode ser foco de alguém, um foco libidinoso. Não tem nada que você fala, o tempo, ou até coisas imateriais, sei lá, calor, frio, qualquer coisa que existe, e daí a gente vai estender para todos os objetos, para todas as situações, pode ser fetiche de alguém. Então são infinitos, são coisas. E o gengibre pra mim é um pouco isso,
sorriso, assim, essa simplicidade dele. Pra gente começar, o Gengibre é um bom exemplo, porque traz o passo a passo desse estranhamento. Eu gosto bastante, geralmente, desse jeito nunca pensei. Não vou dizer que nunca vou fazer, porque até no meu modelo de relação atual eu achei que nunca faria. Mas, geralmente, biscoito. O chazinho. Docinhos. É, eu sou aberto, tipo assim, geralmente a uso de entorpecentes pra fazer a coisa ficar melhor. Eu tenho coisas com cheiros, texturas e é um negócio surreal. Mas eu fiquei curioso agora. Eu tinha lido, só que assim, algumas coisas eu deixei pra não ler, pra ficar surpreso, assim, realmente. Porque tem muita coisa que eu já tinha visto sobre e algumas eu aprendi ao longo do tempo. Tipo assim, uma coisa que eu aprendi no... É muito doido isso, eu acho engraçado, mas é bem comum na vida adulta. Eu tenho um tesão muito doido em chupar em meu pé. E eu descobri isso na suruba que eu fui na casa do Dalton. Eu nem sonhava. Eu tenho cócega no pé, só que eu não sabia que isso ia chegar nesse lugar. E é só, tipo assim, tesão de papel eu não tenho, mas que chupa em meu pé é um negócio surreal, não sei explicar. Mas hoje, tipo assim, tirando poucas coisas que o negócio que você falou assim, que a gente se coloca no lugar do outro, e nesse caso não é um exercício certo, seria mais equiparação, sei lá, se eu gosto que chupa em meu pé, seria o gengibre da outra pessoa. Ou, isso que é muito, cheirar sovaco, seria o gengibre de outra pessoa. Mas seja absurdo pra mim, desde que não coloque outra pessoa em risco, não tem problema. E é bem complicado esse negócio, mas não sei se... Não vou chamar de corofobia por forma de... Mas o negócio de palhaço, eu vi no livro, no site, só que eu já tinha visto e falado com o Didi do Distopia, do canal do YouTube, que a gente gravou sobre fetiches inusitados. E ele falou sobre que ele ficou sabendo e achou surreal, e ele acabou percebendo que ele também tem. E eu fiquei, tipo... Ele falou sobre balão também, que eu já tinha visto isso de uma forma bem pejorativa, bem escrachada, naquele filme Eu Vos Declaro Marido e Larry, com Adam Sandler, eu esqueci o nome do outro ator. Inclusive, eu gosto pra caramba daquele filme, tem algumas coisas bem complicadas, mas aquele filme é bem legal. E já tinha visto algo com balão. Balão, no caso, eu vou pro campo da aflição, porque o barulho do balão me dá... O fato de ser frágil me dá agonia. Mas aí eu vou pro meu negócio, tipo assim, o balão da pessoa é o meu dedão sendo chupado. Então dá pra desassociar, mas não consigo. Tem gente que tem tesão em assistir filme de terror, transar. Duvido. Inclusive, deve ter. Gente, se alguém realmente tem, ou conhece alguém que tem, comenta aí embaixo ou no YouTube ou no Spotify. Tem algumas coisas assim nessas falas. Tem uma coisa assim, primeiro que o nosso corpo ele foi condicionado para experimentar pouco. Experimenta muito pouco. Então, tudo que foge do que a gente foi treinado para experimentar pode ser chamado de doidice ou de coisas assim. Mas não tem um espaço que eu fico pensando na peça que eu faço, nessa da história do olho, a protagonista, ela fala assim: pratos foram feitos para sentar. A princípio, a gente vai pensar, não, um prato não foi feito para sentar. Um prato foi feito para a gente colocar alimentos para comer. Mas a partir do momento que esse objeto existe no mundo, a gente pode ressignificar para que serve esse prato e como a gente utiliza isso. E a partir do momento que ela assume como pratos foram feitos para sentar, gengibres foram feitos para enfiar dentro do cu, não foram feitos para comer e ajudar. Pé foi feito para ser chupado. Os fetiches, em geral, eles vão trazer o que talvez o nosso corpo nunca foi treinado para experimentar. A gente não se coloca à prova e todas as sensações existentes no ser humano são possíveis de estar junto também com um desejo. Então, por exemplo, o que para alguns nossa, isso me dá nojo. O nojo para outras pessoas pode ser interessante. Então, não é o nojo para determinados corpos fazem parar a ação. O nojo para outros corpos é o que é muito interessante. Então, um cheiro forte para algumas pessoas é onde eu paro. Um cheiro forte para outras pessoas é onde eu quero continuar. Então, eu acho que tudo isso, então, quando se fala do filme de terror, sim, é muito legal. Tá? Eu acho que o cinema existe justamente para nos excitar em todas essas maneiras. É muito prazeroso assistir um filme de terror. Ele mobiliza partes da gente que, ordinariamente, a gente não mobiliza dentro desse lugar lúdico e possível. E, enfim.
Então eu acho que sim, eu acho que tudo que a gente sente, e daí rapidamente a gente vai querer patologizar, a gente vai querer falar, nossa, então isso é um problema, então isso é uma doença, então isso é uma doidice, então isso é um... Não, às vezes você só tá observando o seu corpo, você tá observando as possibilidades que existem de existência e falar, ó, aqui é divertido brincar, aqui é divertido pensar, repensar a função disso no mundo. Eu acho que tem um pouco essas descobertas, eu acho que o fetiche às vezes entra isso, como o diferente, o estranho. Eu acho super estranho o sexo normativo. O sexo normativo, pra mim, ele é estranho por si só. Eu acho que o encontro entre duas pessoas e a maneira que se promove isso e a maneira que se executa também é estranha. Então a gente tem como o fetiche como curiosidades. E às vezes não, e às vezes é algo, às vezes é onde você se encontra, é onde você encontra a sua libido, é onde você encontra a sua felicidade, é onde você encontra o seu grupo de pessoas que também gostam daquilo, o seu pertencimento, enfim. Eu acho que tem uma beleza no fetiche, além da curiosidade, de ser algo muito só na borda, né? Às vezes ele é o centro mesmo. Me corta, tá? Levanta a mão e fala, chega. Não, eu tava... Enquanto você tá falando, eu vou pensando em várias coisas. Uma delas é que, tipo assim, eu tava vendo num corte de um videocast, eu não lembro, falando que o prazer e o medo são duas coisas extremamente reguladas. Se você tem o seu prazer não na totalidade, porque eu acho que é impossível, porque o ser humano ao longo de uma vida é impossível chegar no auge de todo o seu tesão. Mas gente que se aproxima disso é mais difícil de controlar. E gente, tipo, com mais medo é mais fácil de controlar. E então, tipo, toda vez que a gente for pra esses assuntos, pra sexualidade, pra abrir prazer, tesão, putaria em si, todos esses nomes que a gente dá, que a gente, como Homo sapiens, a gente tem mania de dar nome pras coisas pra poder entender as coisas, entender que parte dessa hipocrisia é meio que um medo que a gente tem de chegar num lugar que a gente não imagina, porque tudo que a gente desconhece a gente tem medo, e tem uma parte da sociedade que sabe que, basicamente, em termos leigos, quem gosta não enche o saco de ninguém, e são mais pessoas mais difíceis de controlar. Então você fica mais sabido, mais entendido do seu corpo, é mais difícil de você levar a pessoa para o lugar, porque ela já é reprimida. Todo ambiente de repressão é um ambiente fácil de controle, tá? Igreja, polícia, esses caras todos que a gente conhece. Tanto é que atualmente, tenho falado desses 4 ou 5 episódios que eu tô gravando, que tá vazando, não sei se é de propósito ou não, perfil de pastor que tem privacy, que sai com fiel, que tem até aquele meme do ai pastor. E agora o mais recente que saiu esses dias, que é casado e tá pegando a moça da igreja, da mulher que foi na porta da igreja, o cara que foi corno é da banda da igreja, que é guitarrista. Então, tipo, esses ambientes, isso só acontece porque tem repressão. Conheci muita gente abertamente, tipo assim, que fala sobre qualquer coisa, tipo amizades. Eu não vou falar, eu vou chamar ele de João, porque eu sempre chamo ele de João. Um grande amigo meu que tem uma ligação, a gente também transa. Dá pra ver que são pessoas que têm as suas neuras, porque todo ser humano tem as suas neuras, isso é normal, a gente faz terapia e isso é normal da vida. Só que são pessoas mais leves. É um negócio muito doido. Você é ensinado e a gente é condicionado a... Esse povo vai fazer um monte de merda. E não, você vê que o pessoal que é mais livre pra putaria, vou usar os termos grossos, de uma certa forma, eu não acredito em felicidade plena, mas é mais feliz. Tem menos neura, aceita mais as coisas. É lógico que toda regra tem sua exceção. Mas me parece que todas as pessoas que eu conheci ao longo dessa nova fase da minha vida, elas são mais de boa com a vida, porque de uma forma grossa elas estão gozando mais da vida. Tipo, elas se conhecem mais, elas vão mais longe, elas são mais abertas às coisas. Eu sei que a quinta série grita quando a gente fala algumas palavras, mas é isso. Eu acho incrível, eu acho que sim, existem todas essas possibilidades, essas pressões, o quanto transforma a vida muito mais difícil. Eu acho que ao longo desses anos, eu bati muito na tecla, eu continuo batendo na tecla da pluralidade, porque ela faz com que, quando a gente pensa realmente na pluralidade, ela faz com que a gente, em vez de pensar que tem 1, 2 caminhos como existência, talvez existam milhares de caminhos. Então, talvez se você não é feliz em um, daí te mostra que tem 2, que tem 3, e se existissem 1000 caminhos. Mas, ao mesmo tempo, para a maneira que a gente é condicionado a viver, ter muitos caminhos também é assustador, a gente também se desespera. Então, por isso que a gente tem uma avalanche, a gente tem uma revanche corporal contra a pluralidade. A gente fala até determinado ponto. Então, o que eu vejo muito quando eu falo dos fetiches, principalmente, sei lá, bichas, gays e tal, é terem a mesma reação que os pais, os avós que rejeitaram eles, e com as pessoas de outros fetiches.
eu falo, qual a diferença do que você tá pensando para o que a sua avó achou um absurdo de pensar que você tava dando cu? O que para a ideia daquela avó, naquele momento, era algo muito estranho, e era algo distante, e algo muito, sei lá, doentio, e algo muito de pensar que a pessoa tá praticando sexo anal. Por que quando eu falo que alguém tá fazendo algo com gengibre, você repete o que a sua avó fez com você e que você sofreu a vida inteira? Então, pra mim, eu acho que a pluralidade, ele também tem esses lados, assim, o quanto a gente consegue exercer, olhar pra gente, ir atrás de caminhos, de coisas que a gente quer viver, que a gente quer experimentar, que faz a gente gozar mais da vida, que faz a gente ser mais leve, e o quanto a gente também consegue admitir que o outro, por ser diferente de você não é a mesma história, não é o mesmo signo, não é o mesmo nada, não pode fazer o dele, e você só observar, e você só massa que você gosta de fazer isso, massa que você gosta de levar tortada na cara, massa que você gosta de comer cocô, massa que você gosta de... Não sou eu que precisa isso, é o outro que está fazendo. Eu acho que a pluralidade tem uma coisa muito bela, assim, de olhar pra ela para conseguir chegar nesse lugar que você falou, da gente conseguir viver mais leve, da gente conseguir ter... Neura, a gente existe, né? A gente existe para elas. Eu acho que é esse encontro com a gente e com esse outro também, diferente da gente, né? E tem uma música da Fresno que chama Abrace Sua Sombra, que o refrão dela basicamente diz: de olhos fechados, o que é que você vê? Você é de verdade ou o que ensinaram a ser? Eu amo essa música há muito tempo e só agora, 2 anos pra cá, que eu vim entender o sentido dela. E tem muito a ver. A gente acha que algo é ruim, a gente acha, ou porque foi ensinado que algo é ruim. Que entra muito no negócio que você falou que tipo, a gente tem uma condição de vida, uma orientação sexual diferente da normativa, e quando alguém apresenta alguma coisa diferente, a primeira coisa que a gente faz é a mesma coisa que fizeram com a gente. Tipo assim, não, mas isso é errado. A analogia é a mesma. É algo que você tá fazendo sozinho, é da sua vida, você tá fazendo com quem quer fazer, ou sozinho, né, dependendo do que você tá praticando, e no final é a mesma coisa, contanto que não fira ninguém, você sabe os seus limites, não tem problema nenhum. E pra mim, eu acho que tem a ideia do livro, ele cumpre essa função, assim, no sentido que ele é um livro que ele vai apresentar 100 universos específicos, práticos e 100 ações, enfim. A princípio, você vai ler como curiosidades. Olha, existe isso. Nossa, existe aquilo. Nossa, e de cada uma delas, você vai pegar algo que se aproxima de você, algo que se distancia de você e algo que opõe de você, que igual você falou do palhaço, do balões. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm fobia de palhaço, tem pessoas que têm tesão em palhaço. Então existe um espectro enorme de uma ação e como as pessoas se relacionam. Pessoas que são diferentes a palhaço, pessoas que têm tesão, pessoas que têm medo, pessoas que são os palhaços. E eu acho que para mim o livro, a ideia dele é justamente essa, apresentar todas essas possibilidades, a princípio como uma curiosidade, como um livro de centro da mesa, para quando chegam os amigos ficar brincando de folhear e falar: nossa, existe isso, nossa, existe aquilo, nossa, existe. Mas junto com a apresentação de possibilidades que talvez possa fazer, eu adoro falar do gengibre, porque a gente pensa, é um dos fetiches possíveis, assim, a gente pensa, e se a gente desligar agora aqui e cada um enfiar um gengibre? E se cada pessoa que tá escutando ir lá pegar um gengibre e enfiar um gengibre? Existe essa possibilidade do seu corpo fazer esse ato nesse momento para ver que sensação é. Mas também para fazer esse exercício de olhar o outro, para fazer esse exercício de conseguir observar uma ação que é distante. Eu me coloco muitas vezes, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu gosto de fazer sexo normativo, rápido, preguiçoso e depois assistir filme. Eu não faço esses 100 fetiches que estão aqui. Eu sou até uma decepção, porque as pessoas, quando vêm publicamente tudo isso, pensam que eu vou querer fazer Me fala quais são os seus fetiches, quando elas me perguntam. Eu falo, talvez fazer um livro sobre fetiches, mas não praticar todos esses. Mas eu gostei muito de observar todos eles, de estar perto das pessoas, de entender o que é um outro, o que é o diferente, sem ir eliminando todos esses pré-julgamentos que a gente tem, né? E diminuindo, não eliminando o que a gente sempre vai ter, mas ir reduzindo todos esses pré-julgamentos e ampliando essa massa de possibilidades, né? Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Eu acho legal e, de uma certa forma, me parece que seu fetiche é conhecer experiências, ter vivência, sabe? Mesmo que não seja reproduzida, seja só assistida. E isso eu acho legal. Eu gosto muito de conhecer. É algo que eu amo falar sobre e fazer também. É uma pegada política, tudo é sobre sexo, menos sexo, que é sobre poder. E no final,
no rolê todo a gente sempre acaba falando sobre experiências, vivências e sempre acaba, assim, todos os rios acabam desaguando nesse mar. Não sei se eu viajei muito no que eu falei, mas... Não, eu acompanho você falando e eu fico pensando nisso, assim. Eu acho que a gente sempre vai fazer esse exercício de falar o que o nosso corpo tem vontade de fazer, o que ele já experimentou, o que ele não quer experimentar e todas as possibilidades de depois não ser nada daquilo, igual você falou, a experiência, surgir algo depois. Eu acho que a gente sempre vai fazer esse exercício de se colocar. Acho sim que tem determinadas pessoas que sabem mais ou menos o que gostam e e não querem experimentar outras coisas, tá tudo certo também. Eu acho que nem é só a questão de ter que experimentar outras coisas.